Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, amada irmã, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, versículos 18 a 21. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? É como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu jardim. Cresceu, tornou-se um arbusto e os pássaros do céu foram fazer ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que mais poderei comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha até tudo ficar fermentado. Muito bem, amada irmã, Jesus conta 2 parábolas para falar sobre o reino dos céus. Aqui, nesse momento, Jesus está numa sinagoga realizando uma cura, uma mulher encurvada em um dia de sábado. E o interessante é que no final do versículo 17 vai dizer que todo o povo que ali estava, ao presenciar essa cura, aqui diz, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Por causa disso, que Jesus começa então a falar da parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós vamos fazer uma ligação entre esse versículo 17 com os versículos 18 a 21. Por qual motivo Jesus fala essas 2 parábolas sobre o reino dos céus, colocando um exemplo aí da mostarda e do fermento, comparando essa realidade da cura dessa mulher? Bom, Jesus vai dizer sobre o primeiro elemento, que é a mostarda. Nós sabemos que a mostarda, o grão de mostarda, é um grão pequenininho, mas que uma vez plantado no solo, ele é capaz de crescer rapidamente e a sua árvore pode chegar de 3 a 4 metros de altura. Os ramos são incrivelmente largos, capazes inclusive de abrigar os animais, de abrigar os pássaros. Jesus, a partir deste exemplo, ele ecoa do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, que vai falar sobre a mostarda, sobre o crescimento da mostarda e que ele é capaz de abrigar essas aves. No Antigo Testamento, essas aves significam gentios, as pessoas que não conheciam a Torá, não conheciam a palavra de Deus. Vai dizer que a partir do momento que essa árvore frondosa, ela é capaz de abrigar a todos, não somente o povo de Israel, não somente o povo eleito, mas toda a humanidade. Jesus então aqui retoma Ezequiel dizendo que uma vez que o reino de Deus, o reino dos céus, semeado no coração do ser humano, no coração da humanidade, é capaz de expandir. E essa realidade do reino dos céus é para todos os povos, é para toda a humanidade, é para todo aquele que verdadeiramente crê. Então, o grão de mostarda, ele pode ser semeado, e por mais que ele seja semeado na terra de forma mais profunda, ele tem força suficiente para crescer e ser uma árvore frondosa. Ele só não pode, veja bem, olha que interessante, ele só não pode ser semeado com outros grãos. Assim é a nossa fé. A nossa fé, ela é pura, ela é autêntica e única. A realidade do reino dos céus, ela é única.
Ela não pode ser confundida, não pode ser plantada com as ideologias, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso. Ela é pura, ela é única e ela é viva. E ela também acontece em processos. No versículo 17, aliás, no capítulo 13, quando as pessoas admiravam os feitos do Senhor naquela mulher, os judeus entendiam que o reino dos céus é assim, é de forma poderosa, esplêndida, maravilhosa, de um dia para o outro. Os judeus acreditavam que o reino dos céus ia acontecer de forma gloriosa. Jesus vai dizer que o reino dos céus acontece em processo. E ele vai dar o exemplo da mostarda, essa semente pequenininha, mas que uma vez semeada, uma vez cuidada, ela vai crescendo e vai acontecendo. Amado irmão, amada irmã, na nossa vida também é assim. Nós esperamos o reino dos céus, que é Ele mesmo, presente e atuante. Só que Jesus age no escondimento. Jesus age no secreto. Aquilo que muitas vezes nós não vemos, Deus está realizando. E chegará o momento da sua manifestação. Mas tudo se dá por meio de processo. E ele dá o exemplo, como eu falei, do grão de mostarda e também do fermento. Vai dizer, é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha. O fermento, ele é uma substância pequena, mas tem uma propriedade enorme, capaz de fazer crescer toda a massa. Assim é o interior do ser humano. Uma vez que essa virtude do reino dos céus é semeada no coração do ser humano, ela vai acontecendo assim, devagar, em processos. Nós não vemos, muitas vezes, nós não vivenciamos, não vemos aquilo que Deus está plantando, está fortalecendo em nós. Mas chegará um momento em que esse fermento vai fazer crescer toda a massa e que essa semente de mostarda vai se manifestar de forma frondosa, como uma árvore frondosa. Então Jesus hoje quer nos ensinar exatamente isso. A manifestação de Deus não acontece quando a gente vê a árvore pronta, quando a gente vê já aquela massa pronta. A manifestação de Deus acontece devagar, do início. E a pergunta é, será que você e eu sabemos aproveitar os processos de Deus, o processo de crescimento de Deus na nossa vida, na nossa alma? Porque é assim que acontece. O reino de Deus, amado irmão, amada irmã, é construção. Que nesse dia, nessa terça-feira, a última terça-feira do mês de outubro, pela intercessão de Santa Teresinha e da Virgem Maria Anunciada da Conceição Aparecida, possamos adquirir e pedir o dom da paciência, o dom da paz, da tranquilidade. Dizer que se estamos sob os cuidados do Senhor, temos que entender também que Ele tem o pensamento de processo, e processo significa evolução. Que nós saibamos aprender a vivenciar esses processos e a confiar nesse Deus, e que no momento certo manifestará a sua ação poderosa, que já começou como um grão de semente, como fermento escondido na massa, mas é exatamente ali que a vida acontece e que a glória de Deus se manifesta. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Salve Maria!